Tudo bom, galerinha do barulho? Estamos aí de novo para continuar nossas aulas de classes gramaticais. Hoje nós vamos estudar substantivo. Todas as suas características, onde ele é utilizado, seu plural, seu gênero, seu grau. Então, entramos agora na parte mais detalhada dessa classe gramatical, tá? Vamos lá, o que nós temos que saber sobre o substantivo? O que nós temos que esperar dele dentro de um concurso, ok? Vamos lá então. Voltamos, galerinha do barulho. Agora nós vamos ver o que? Substantivo. A minha primeira classe morfológica, tá? E uma das mais importantes, tá? Dentro das classes gramaticais, tá? A morfologia tem grande importância depois, quando eu for fazer as análises sintáticas, tá? Vamos ver o nosso substantivo. O substantivo, ele vai servir para nominar seres, tá? A minha primeira situação é saber se ele é concreto ou abstrato. Concreto é tudo aquilo que eu vou denominar o ser propriamente dito, tá? São nomes de pessoas, animais, lugares, coisas e entidades. Um exemplo ali, alma, luz, rua, Deus, dragão, saci, bruxa. Mas muitos professores dizem o seguinte: concreto é tudo aquilo que eu posso tocar. Não. Porque eu consigo tocar numa bruxa? Não consigo. Num lobisomem? Também não consigo. E o abstrato? É tudo aquilo que depende de um substantivo concreto para existir, tá? São aqueles que indicam sentimento, qualidade, defeitos, sensações, ações, estados. Eu trabalho com o seguinte conceito: concreto e abstrato, eu trabalho com desenho. Tudo aquilo que eu consigo desenhar no papel ou na minha mente, ok? Vamos lá, eu consigo desenhar um dragão? Sim, eu desenho um dragão igual Game of Thrones, né? GOT. Ou a morte, como é que eu vou desenhar a morte? Muitos dizem assim, aquele carinha de preto com a foice, aquele lá é o ceifador, aquele não é a morte. Como é que eu desenharia a morte? Eu desenharia o ceifador, um caixão, pessoas chorando. Opa, eu tenho a representação de duas ou mais grafias dentro do desenho, tá? De representações dentro do desenho. Se eu só tenho uma representação, tipo dragão, eu consigo desenhar, uma bruxa eu consigo desenhar, um saci eu consigo desenhar, é uma representação. Se é uma representação dentro do meu desenho, ele é concreto. Se eu tenho duas ou mais, ele é abstrato. Isso aí facilita, galera. Isso aí é a dica do gordo. Vamos lá. Os substantivos abstratos são todos aqueles que indicam apenas três coisas: ação, qualidade, sentimentos ou emoção. Ok. Outra situação bem importante é quando o verbo, tá? O verbo, ele é indicador de ação, ele vai ter um substantivo abstrato equivalente. Tipo cantar, o canto, a cantoria, a canção. Escrever, a escrita. Correr, a corrida. Estudar, o estudo. Então, todo verbo de ação ele vai ter um substantivo abstrato equivalente. Isso aí é outra dica do gordo. Qualquer adjetivo tem um substantivo abstrato também equivalente. O belo, a beleza, o alto, a altura, inteligente, a inteligência, tá? Finalmente, todos os sentimentos e emoções são abstratos. Saudade, ciúme, amor. Eu dependo de alguém para existir. Todos os outros são concretos. Prédio, caminhão, céu, Pedro, Deus, caneta. Aí você diz, Deus, como é que eu desenho? O meu Deus é bonitão, que nem eu, assim, eu desenho bonito, forte, gordinho, entendeu? É a minha representação. Então, o substantivo abstrato, eu tenho que pensar que é todo aquele que vai indicar uma ação quando for verbo, tá? Uma qualidade quando ele for adjetivo, sentimento e emoção, tá? O substantivo beijo, ele é abstrato. Para a representação dele, eu vou fazer uma boca. Não, aquilo ali é uma boca. O beijo eu poderia fazer duas bocas se encontrando, duas representações, abstrato. Então, vocês têm que tentar pegar esses macetes aí. Outra divisão, simples e composto. Tá? Simples, ele vai possuir somente um radical, saia, flor. Composto, ele vai conter mais de um radical, mini saia, flor de lis, ok? Primitivo e derivado. Primitivo é aquele somente que vai ter o radical sem afixos. Menino, livro. Já um derivado, ele vai possuir afixos. Afixos nós vamos ver lá na nossa aula de formação de palavras o que é os afixos. Prefixos, sufixos, tá? Meninice, livraria.
Dessa forma, eu estou tendo aqui, ó, um substantivo derivado. O substantivo comum e próprio. Tá? O comum é aquele que generaliza, ele não individualiza os seres dentro de um agrupamento específico. Tipo rua, luz, criança, livro. Ele é geral. Já o próprio, ele vai individualizar dentro de um grupamento. Tipo, Brasília. Se eu digo cidade, é comum, mas Brasília não, é próprio. Gustavo, estou chamando pelo nome. Atlântico, ok? França, um país. Então eu tenho que cuidar essa diferença entre comum e próprio. O que seria meu substantivo coletivo? É aquele que me dá a ideia de agrupamento. Rebanho, agrupamento de bois, ovelhas. Cáfila, de camelos. Horda, de invasores, aventureiros. Tá? Uma locução substantiva. Vamos lá. É sempre um grupo de vocábulos que ele equivale a uma palavra só. Quando eu falar locução, nós vamos ver locuções substantivas, adjetivas, adverbiais. São duas ou mais palavras onde eu vou ter um significado só. Dizemos que uma locução é substantiva caso seja formada por um grupo de vocábulos, tá, com valor de substantivo. E ela não é ligada por hífen. Preste atenção. Anjo da guarda, dona de casa, estrada de ferro, ponto de vista, cesta básica, papel almaço, fim de semana, sala de jantar. Todos esses aí são locuções substantivas. Vamos lá. Flexão do substantivo. Quando eu falo flexão, eu vou trabalhar o quê? Lá que nós vimos, tá? Que as minhas palavras, que a minha napa vai ter o quê? Flexão de gênero, de número e de grau. Aqui também, o substantivo vai ter flexão de gênero, masculino e feminino, de número, singular e plural, e de grau aumentativo e diminutivo. Vamos lá, de gênero. Substantivos, eles vão ter uma característica que eles têm várias divisões dentro da de gênero. Tipo, vamos lá, primeira divisão, substantivos uniformes. São aqueles que eu tenho a mesma forma para o masculino e feminino, mas eu tenho uma diferenciação. Vamos lá. Comum de dois gêneros. Ele é comum para os dois gêneros. Ele vai designar os indivíduos dos dois sexos, mas mantendo a mesma forma. O gênero, ele é indicado pelo artigo ou adjetivo. O artista, a artista, o dentista, a dentista. O sobrecomum, tá? Ele possui a mesma forma para o masculino ou feminino. E, diferentemente do comum de dois gêneros, ele não varia de gênero. Tipo, a criança serve tanto para o masculino como para o feminino. A testemunha, o cônjuge, a vítima. Então, aí eu estou vendo o seguinte, que eu não tenho diferenciação para masculino e feminino. Ele vai ser a mesma utilização. O epiceno. Eu trabalho para animais, tá? É a mesma forma para animais, tanto no masculino para o feminino. Tipo girafa. Eu vou utilizar girafa macho e girafa fêmea. Avestruz macho e avestruz fêmea. Então, o epiceno ele é utilizado para animais. Substantivos biformes. Nós vimos a primeira citação dos uniformes, agora os biformes. Biformes já quer dizer duas formas. Os biformes, eles apresentam essas duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino, tá? Mas no mesmo radical. Tipo, amigo, amiga, menino, menina, traidor, traidora, aluno, aluna. Eu vou ter essa variação do O para masculino e o A para feminino. Mas eu tenho que cuidar, muitas vezes, o O, ele não é 100% situação de masculino, porque eu tenho outras situações que eu preciso utilizar outras vogais para designar o masculino. Patrão, patroa. Então eu tomo cuidado nisso aí, essas duas formas. Substantivos heterônimos são que apresentam radicais totalmente diferentes, tá? Eles dispensam o artigo ou a flexão para indicar gênero, ou seja, eles vão apresentar duas formas, um para o feminino e outra para o masculino, com radicais bem diferentes. Homem e mulher, boi e vaca, carneiro e ovelha, é bem diferente a forma de cada um. Vamos lá, eu tenho alguns substantivos que são exclusivamente do gênero masculino, tipo o alvará, o estratagema, o aneurisma, o champanha, o clã, o dó, tá? Pena, nota musical, é o dó, o eclipse, o herpes,
o proclama, o grama, quando é peso, o edema. E eu já tenho outros substantivos que eles são exclusivamente femininos. A abusão, superstição, crendice, a alface, a bacanal, a derme, a cólera, a apendicite, a elipse, a dinamite, a ioga, a omoplata, a sentinela, a faringe, a entorse, a dinamite, a libido. Já eu tenho outros substantivos que apresentam indistintamente como gênero masculino ou feminino. Ágape, aluvião, laringe, diabetes, preá, tapa, usacapião. Eu posso ter o ou a ali indistintamente, tá? Eu tenho, porém, alguns substantivos que me dá mudança de sentido dependendo do gênero do mesmo substantivo quando eu uso ele, tá? Ele vai me dar mudança de sentido. Um dos exemplos que eu vou usar aqui é a cabeça, que é a parte do corpo. E quando eu falo o cabeça, é o líder, o chefe. Eu tenho a capital, que é a cidade, e eu tenho o capital, que é o dinheiro. Então, quando eu uso ou masculino ou feminino, ele vai ter diferenciação de sentido, tá? Plural. O substantivo é o que me traz mais problemática dentro do plural. Trouxe a relação aqui para vocês, tá? Da colocação de alguns plurais que eu tenho que tomar cuidado. Tipo, terminação de vogal ou ditongo, acrescenta-se a desinência S. Caneta, canetas. Quando a terminação é M, troca-se por NS. Nuvem, nuvens. Porém, quando ele termina com ão, eles fazem plural com ões, ães e ãos. Tem algum macete, alguma regra? Não. Eu tenho que decorar, eu tenho que saber a colocação, tipo balão, balões, canção, canções, alemão, alemães, capelão, capelães, tá? Cidadão, cidadãos, cortesão, cortesãos, cristão, cristãos. Então, é uma decoreba, não tem como. Quando ele termina com R ou Z, acrescenta o ES. Colher, colheres. Ele terminando com S, nas oxítonas ou monossílabos tônicos, acrescenta-se ES. Gás, gases. Res, reses. Quando ele termina com S nas paroxítonas, eles ficam invariáveis. O pires, os pires. Tá? O atlas, os atlas. Quem vai ter essa variação é o meu artigo. Quando ele termina com X, eles também ficam invariáveis. O tórax, os tórax. Ok? Em terminações ao, el, ol e ao, troca-se por IS. Pombal, pombais. Papel, papéis. Em terminação il, em oxítonas, troca-se por IS. Funil, funis. Já o il em paroxítonas, eu troco por EIS. Fóssil, fósseis. Bom, algumas observações que são importantes para vocês. Os aumentativos fazem o plural em ões, salsichões, casarões, espertalhões. Tá? Admitem mais de uma forma para o plural. Alazão, que eu posso ter alazães ou alazões, aldeão, aldeões, aldeães, aldeãos, anão, anões e anãos. E mais alguns relacionados aí que é bom vocês darem uma olhadinha. Nas terminações ao, el, ol e ao, eu tenho algumas exceções. Mal, males, cônsul, cônsules. Essas exceções é bom vocês ficarem com elas na mente, tá? Distinga-se molho fechado, caldo, molho de carne, com molho, com o aberto, que é feixe, molho de lenha, tá? Então, eu tenho que cuidar, tá? Essa colocação. Há substantivos que só se usam no singular, tipo a fé, o norte, o sul, e outros só no plural, como as cãs, as núpcias, as fezes, os óculos, tá? As formas oxítonas réptil e réptis e projétil e projéteis também são corretas, tá? Substantivos já aportuguesados flexionam-se de acordo com as regras de nossa língua. Os clubes, os chopes, as toaletes, os garçons, tá? S acrescenta-se S com as seguintes exceções. Cais e X são invariáveis. Os cais, os X, ok? Plural com metafonia, mudança de som. No singular,
ele é fechado, no plural, ele é aberto. Tipo, caroço, caroços, coro, coros, forno, fornos. Então eu tenho que cuidar essa colocação. Ovo, ovos. Então é um plural metafônico, tá? Sempre lembrando que o plural metafônico é somente o quê? O som aberto e o som fechado. Mudança de sentido. Ele depende do número do mesmo substantivo. Ele pode haver mudança de sentido. Na mudança de sentido, ele depende muito do número do mesmo substantivo. Como nós vimos no feminino e no masculino, aqui eu tenho singular, o ar, as substâncias atmosféricas. Ares, condições climáticas, aparência. O bem, que é virtude. O bens é propriedade. Então, ele vai ter essa diferenciação que nem nós tivemos entre o masculino e o feminino. O plural dos substantivos compostos. Ele sempre tem uma variação, ok? Uma regra geral é o seguinte: as palavras que variam com descendência de números, que vão receber o S geralmente, eles são substantivos, adjetivos e numerais. Eles devem ir para o plural. Já as palavras que não variam com a descendência de número, elas, por serem variáveis, elas não vão receber o S. Isso é, verbos, preposições, advérbios, eles não devem ir para o plural. Então, tem alguns exemplos aqui. Tipo, o cavalo marinho é substantivo e adjetivo, seria os cavalos marinhos. Os dois vão para o plural. A segunda-feira, numeral e substantivo, as segundas-feiras. O beija-flor, verbo mais substantivo. Então, a parte do verbo fica no singular, os beija-flores. Então, o verbo não tem variação. O abaixo-assinado, advérbio mais adjetivo. Os abaixo assinados, o advérbio não varia. Quando o guarda representar o policial, ele é substantivo, então flexiona-se. Quando o guarda significar proteger, ele é verbo, ele não flexiona. Então, um exemplo, guarda-chuva, guarda-chuvas, porque aqui é proteger da chuva. Guarda-sol, guarda-sóis, guarda-noturno, guardas noturnos. Tá? Aqui já é o que? Policial noturno. Guarda municipal, guardas municipais. Os termos vice, pseudo, super e grão, significando grande, são invariáveis. Então, vice-presidente e vice-presidentes. E ali por diante, que eles não vão ter variação. Quando os verbos forem iguais, ambos podem variar, tá? Quando eu tiver dois verbos. Os piscas, piscas, os pisca, piscas ou os pisca, pisca. Então, eu tenho essa variação aqui. Aqui eu fiz um maceteiro para vocês, onde o primeiro elemento, tá? Palavra mais preposição mais palavra. Palavra mais limitador, tipo espécie. Segundo elemento só vai para o plural. Ali é só o primeiro vai para o plural. No segundo elemento, adjetivos e adjetivos. Primeira palavra é verbo, segunda variável. Palavras repetidas. Nome de orações. Palavras onomatopaicas que limitam sons. Somente a segunda vai para o plural. Quando os dois elementos vão para o plural. Substantivo mais substantivo. Substantivo mais adjetivo. Adjetivo mais substantivo. E numeral mais substantivo. Agora nós vamos tratar sobre o grau. São dois tipos os graus dos substantivos, o aumentativo e o diminutivo. A forma normal, gato, aumentativo, gatão, diminutivo, gatinho. O grau no substantivo, ele pode ser expresso de duas formas, a forma analítica e a forma sintética. Vamos lá, a forma analítica, eu utilizo adjetivos que indicam o aumento ou diminuição. Nariz grande, nariz imenso, no aumentativo, né, analítico, nariz pequeno, nariz minúsculo, no diminutivo. Então, essa minha representação de forma analítica, eu vou ter duas palavras para identificar essa forma analítica. Já minha forma sintética é uma só. Se eu falei nariz grande, como é que eu poderia falar? Narigão, aumentativo sintético. E quando eu falo nariz pequeno, narizinho, diminutivo sintético. Então, há essa diferença entre analítica e sintética. Alguns sufixos, indicadores de grau em português, tipo aumentativo, o ão, o aça, o arra, o as, o ásio, o ona, tipo menino, meninão, aça, barbaça, de barba, arra, boca, bocarra, ladrão, ladravaz, ásio, copo, copásio.
e assim por diante. Já no diminutivo é o ebre, casa, casebre, eta, sala, saleta, ejo, lugar, lugarejo. Então, são sufixos que vão representar o quê? Aumentativo ou diminutivo. Observação bem importante. A sintaxe do substantivo poderá exercer várias funções sintáticas, como sujeito, adjunto adverbial, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, objeto direto, objeto indireto, adjunto adnominal, complemento nominal, agente da passiva, aposto e vocativo. Ufa! Tudo isso são análises sintáticas que vão estar como núcleo deles um substantivo. Então, nós vamos trabalhar isso mais adiante. Pessoal, sobre o substantivo, era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês, as suas principais características, seu emprego em gênero, em número e em grau, ok? Acabamos aqui essa parte, aula que vem nós já vamos trabalhar os nossos adjetivos aí. Agradeço aí a presença de vocês, deixe seu like, se inscreva no canal aí, um beijo do gordo para vocês.